A Federação Ucraniana de Futebol, com a autorização do presidente do país, Volodymyr Zelensky, anunciou para o mês de agosto a retomada do futebol na Ucrânia. Com isso, o Shakhtar Donetsk, por exemplo, estaria voltando às atividades, precisando formar um elenco e estaria disposto a ter novamente Vitão em seu plantel. O Internacional tenta avançar para ampliar pelo menos o prazo de empréstimo do jogador até o final dessa temporada, mas a decisão no leste da Europa complica essa situação. E a gente atualiza agora tudo sobre o risco que Inter tem de perder Vitão já no próximo mês. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Vitão e sobre as informações que vêm surgindo nas últimas horas de um possível fator que complique a permanência dele em Porto Alegre. Isso através da decisão da Federação Ucraniana de Futebol, que informou que a partir do mês de agosto o campeonato ucraniano deverá ser retomado em um ambiente de guerra, em um ambiente de conflitos no leste europeu, com a autorização do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a partir de uma certa trégua e de um certo arrefecimento nos bombardeios e nos conflitos que existiam em solo ucraniano, já se começa a projetar um retorno do futebol. E claro que o que eu estou tratando aqui são de informações oficialistas. Oficialistas porque, principalmente em termos de guerra, notícias também são ferramentas. Informações são ferramentas. Então é uma versão oficialista do lado ucraniano, que, claro, com esse anúncio quer sinalizar que está ganhando a guerra e tem todo um contexto político, geopolítico por trás, que é bem mais complexo do que a simples permanência do Vitão no Internacional. Mas é claro que o que interessa para você é exatamente a possibilidade dele de permanência aqui. E é isso que eu vou tentar atualizar junto com vocês, tá? O contrato do Vitão, como todos sabem, é até o dia 30 de junho. O Inter tem o empréstimo do jogador através de uma normativa da FIFA que autorizou os atletas que estão no leste europeu a buscarem outros rumos até de maneira unilateral. O Inter ainda assim chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk e trouxe o Vitão. O Vitão hoje é titular do Internacional e é peça-chave nos planos do Mano Menezes para o restante da temporada. Tanto que, sempre que se projeta uma zaga titular, se projeta ela com o Vitão. Seja ela Vitão e Moledo, seja ela Vitão e Kaique Rocha, o Bruno Mendes está indo embora. E muito do Inter não fazer questão de permanecer com o Bruno Mendes é porque apareceu o Vitão. E a partir disso, o Inter tem algumas possibilidades nessa história, tá? Uma delas é conseguir o empréstimo do jogador. Só que, como o Shakhtar Donetsk estaria voltando no mês de agosto a jogar, a tendência deles baterem o pé para ficar com o Vitão é grande. E esse assunto hoje preocupa muito o bastidor do Internacional. Com as pessoas que eu conversei sobre possibilidade de permanência ou não do Vitão, ninguém me abriu o jogo. Mas eu senti um tom pessimista em todos eles. Todos estão preocupados com essa notícia de que o futebol vai voltar na Ucrânia já a partir do segundo semestre, porque a perspectiva ela não era essa. A perspectiva é que o futebol por lá voltasse ano que vem, quem sabe, por conta de toda a situação complicada que a Ucrânia viveu nos últimos anos. Então, uma das possibilidades é a renovação do empréstimo. Quais são as ferramentas a favor disso que o Inter tem? Já que a ferramenta contra é a possibilidade do Shakhtar não querer liberar o jogador e ele ter que voltar para a Ucrânia. Uma das possibilidades são os jogadores não quererem, tá? Eu já ouvi o Vitão falando sobre como foi para ele sair fugido da Ucrânia e vir para o Brasil. É um cara que tem alguns traumas dessa situação. O Depena falou sobre isso também. A situação do Depena contratualmente ela é diferente, o Inter tem esse jogador em definitivo praticamente. Mas esses relatos desses jogadores podem indicar que talvez o desejo deles seja ficar no Brasil. O desejo do Vitão com certeza é ficar no Inter. Mas pode indicar que eles tentem algum tipo de movimentação e que não aceitem voltar para a Ucrânia, tá? Por tudo que está se vivendo na Ucrânia. Então esse é um fator que o Inter pode talvez ter ao seu favor. Mais do que a vontade do jogador. A intransigência do atleta em não querer voltar para a Ucrânia em função da guerra por lá.
Esse é um dos trunfos que o Internacional tem. A FIFA, por exemplo, pode se sensibilizar quanto a isso e pode vetar o retorno do futebol, pode abrir mais um precedente para que os clubes, para que os jogadores assinem acordos de empréstimo por um tempo maior do que esses 3 meses que foram estipulados anteriormente. São armas que o Inter poderá ter ao longo desse processo. Uma outra possibilidade que o Inter tem é de comprar o Vitão. Só que aí a gente está falando de 3 milhões de dólares, tá? Pelo Vitão. 3 milhões de dólares foi o preço que o Shakhtar pagou por ele. É daí para cima para o Inter comprar um jogador. 22 anos, talvez valha. O Inter ofereceu algo parecido pelo Bruno Mendes. Estaria disposto a pagar algo parecido com o Vitão. Talvez com esse imbróglio do retorno do futebol ucraniano, o Inter possa dar uma cartada e bancar, fazer um esforço a mais para trazer o jogador em definitivo. São as possibilidades que se tem no momento. O staff do jogador não se manifesta, tá, sobre o assunto. O próprio Inter se manifesta de maneira muito tímida a respeito do assunto, porque há preocupação. Existe o risco do Inter não ter Vitão já a partir do mês que vem, o que seria um grande problema. Para fechar, eu aviso que esse vídeo é um patrocínio da Prime Negócios, a sua instituição financeira que vai te ajudar em empréstimos consignados, antecipação de FGTS. E a gente está falando aqui de um produto que é novo e que é legal, foi autorizado pelo governo federal, é uma medida emergencial para pessoas que estão em algum tipo de emergência. Não é para todo mundo. Existem juros envolvidos, apesar de serem taxas em conta negociadas pela Primes, e aí eu peço para que quem queira acessar o produto, converse com os caras. E se não for lucrativo para ti, cara, não faz. Mas pode ser que seja. Pode ser que para algumas pessoas um empréstimo, uma antecipação de R$ 16.800 para quem tem acesso ao benefício BPC e LOAS, que é uma quantia pequena de um seguro social. Para quem não tem acesso ao seguro social, é um valor pequeno, mas que se abriu margem para empréstimo. E qual é a grande vantagem? É que tu não vai te enrolar para pagar esse empréstimo, ele vai ser depositado do teu benefício. Se tu precisa de uma antecipação e tu pode ter essa antecipação, se é viável para ti, conversa com os caras. Tem gente que é contra, ok, mas tem gente que precisa e que vai ser ajudado por esse tipo de empréstimo, por esse tipo de antecipação. Então conversa com os caras, só isso. Vai lá na Prime Negócios, conversa com o Alex, que apoia aqui o trabalho da dupla, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!